Design sustentável, ecodesign, design social. Estes são alguns nomes que envolvem conceitos sobre a criação de produtos sustentáveis que vão além do imediatismo entre a produção e o consumo. Com a intensa utilização de materiais naturais e recicláveis e metodologias inovadoras, o design nunca esteve tão próximo das diretrizes ESG como a responsabilidade ambiental e a equidade social. Nessa edição do videocast O Rio é Tech, nós vamos falar sobre inovação, sustentabilidade e design com o João Vitor Azevedo, que é designer, professor e empreendedor, criador da Maré Relógios, um negócio que pensa em um conceito mais amplo da consciência socioambiental. Vou estar aqui também com a Daiane Ziegler, que é mestra pela UERJ, na linha de pesquisa Tecnologia, Produtos e Inovação, e pesquisa a economia circular e o ciclo de vida dos produtos no setor têxtil. Também o Ricardo Bezerra, que é CCO, né, da Tátil Design, consultoria estratégica que utiliza o design para criar conexões sustentáveis entre pessoas e marcas. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar com a Daiane e vou perguntar sobre esses termos todos: design sustentável, ecodesign, design social. Eles significam a mesma coisa? Fazem parte de um movimento? Em que momento esse movimento, se ele existe, está? Então, eles não são exatamente a mesma coisa, mas eles falam sobre o mesmo campo, né, que seria esse campo de um design para sustentabilidade. Essa discussão ela é mais antiga, né? Eu acredito que na década de 70 ela começou com o Vitor Papanek, que tem um livro que é Design para o Mundo Real, que ele começou a falar sobre isso, sobre os impactos do design, os impactos do projeto, né? Como até aquela época o designer não pensava nisso, né? A indústria não projetava pensando nos impactos ambientais que aqueles materiais poderiam trazer, aqueles produtos, quando descartados, poderiam acarretar, né, para o meio ambiente. Hoje em dia essa discussão ela está muito mais forte, até pelas questões ambientais que a gente vive, né? A gente não fala mais tanto em ecodesign, se fala mais num design para a sustentabilidade, que seria englobando mesmo todo esse processo produtivo que o design está inserido, né? A gente, desde a escolha dos materiais, de como se vai ser um insumo plantado, se vai vir do petróleo, todo esse pensamento de uma cadeia, né, de produção sendo mais limpa, e também com esse aspecto de o que vai acontecer com esse produto quando a gente parar de usar, né? A minha pesquisa ela foi mais sobre a cadeia têxtil, então tudo que engloba a fabricação de uma roupa, né? Desde o projeto, o estilista que vai escolher qual vai ser o tecido, qual vai ser a fibra, as cores do ano. É uma cadeia muito grande que está envolvida nisso, até a roupa chegar para a gente usar por um período e por alguma razão a gente achar que aquela roupa não nos serve mais. E aí o que vai acontecer com essa roupa depois? Para onde ela vai? Né? Então essas questões elas estão cada vez mais fortes, mais em voga, e são um desafio para o design hoje em dia. Né? E você sente o Brasil é, é, na, na, num bom momento nisso, acompanhando ou até liderando em algumas coisas, ou está mais atrasado nessa consciência aí, né? Eu sinto que essa consciência ambiental está crescendo, até por questão de cobrança dos consumidores. Eu vejo que está aumentando a conscientização. Não sei dizer em comparação com os outros países, porque é difícil fazer esse tipo de comparação, porque no Brasil a gente não tem dados concretos sobre os resíduos têxteis. Na minha pesquisa eu tive um problema muito sério para saber quantas toneladas de resíduo têxtil é descartado no Brasil por ano. E esse dado ele não existe. Existe um grupo de estudos lá da USP que mede isso. Eles fazem uma pesagem com a empresa que coleta esses resíduos em São Paulo, que são resíduos Mas não é especiais. a realidade, Não é a realidade. realidade, talvez seja a realidade da cidade de São Uhum, Paulo, do entorno de São Paulo. Então a gente não tem esses dados a nível nacional. Então é difícil de falar, a gente está bem, a gente está mal, entendi. porque os dados eles Não são tão não são acessíveis, né? Ou não, acessíveis nem e existem. muitas vezes não Nem existem. existem. Entendi. Mas o que eu percebo é um movimento. Uhum. Existe um movimento moda lenta também, de pessoas Ah, é? pensando Uhum. uma moda, um slow fashion, né? Daí no Brasil a Uhum. gente falaria em movimento moda lenta, que seria pensando nisso, tu ter roupas mais duráveis, tu comprar menos, usar aquelas roupas por um período maior, e essa compra às vezes vai ser de um produto mais caro,
mas que tu está visando a durabilidade, que talvez aquela roupa vai te durar 2, 3, mais anos. Vou querer voltar a isso, até falando também um pouco sobre. Recentemente eu tive num evento de NFT e blockchain, e tem muita gente falando de moda virtual, né? Sim, né? Eu existe, tenho ali. é um novo nicho É um de novo nicho. A mercado. Lily Kessler, uma grande amiga minha, tá assim, tá produzindo. É uma designer, né, de acessórios virtuais Sim. e que também tem o gêmeo, o Digital Twin, né? Tem a versão física e tem a versão digital. Vamos voltar a falar sobre isso, que é importante. Eu vou falar agora com o Ricardo sobre a Tátil, que é uma empresa que eu adoro, né? Tenho sempre contato e vejo, né, sempre o que vocês estão fazendo, já tive lá, né? E, se eu não me engano, quando eu tive o Fred Gelli, que é um dos fundadores, né? Ou é o fundador, é o fundador, ele estava falando sobre biomimética, e eu fiz uma pesquisa para o Museu do Amanhã sobre uma exposição que teve lá chamada Inovanças Brasileiras, que era sobre inovações típicas brasileiras. A gente estudou muito biomimética, né? Então tinha algumas empresas, né, acho que a Boticário, algumas estão pensando na embalagem, e aí tinha a ver com o algodão, com a planta do algodão. Então vocês têm esse lado, né, já sempre tiveram. O Fred sempre teve um olho na natureza, e a natureza me parece que é um bom exemplo de alguma coisa sustentável, né? Como é que vocês trabalham com a biomimética dentro do conceito do ESG lá e da consultoria que vocês fazem para os seus clientes também? Sim, obrigado pelo convite, obrigado pela pergunta. A natureza está na origem da Tátil, está na concepção original do Fred, que é o fundador. A gente costuma dizer que a gente tem um oráculo na Tátil, o oráculo é a natureza, e a biomimética ou biônica é a disciplina que ajuda a gente a estudar a natureza como fonte de inspiração. Tem uma perspectiva conceitual, estratégica, de olhar para a natureza como uma produtora de soluções ao longo do tempo. A gente costuma dizer que na linha evolutiva a natureza tem 3,8 bilhões de anos prototipando Na nossa frente. na nossa frente e totalmente disponível, né? Ninguém paga nada por isso, é só olhar, é só buscar essas inspirações. Então tem toda essa perspectiva que fala de como a natureza cria. Ela não cria como nós criamos linearmente, ela pensa em ciclo. A natureza não aborda as questões de uma maneira fragmentada, é tudo integrado, é tudo interdependente. Na natureza não existe desperdício de energia, então você tem uma questão de minimação, e a gente é maximalista, né? A gente gera muita coisa. Produção de calças, né, de têxteis, né? Depois a gente vai voltar, mas eu sei que é muito intensivo em energia, em recursos, né? Exatamente. Então a gente faz, né, a gente usa esses pilares, esses conceitos para mostrar como existe uma perspectiva de criação, de desenvolvimento no design que vem da natureza, que poderia fazer a gente pensar o processo de uma maneira mais integral ou interdependente, mais circular, mais minimalista. Então, a natureza e a biomimética como disciplina ajudam a gente a levantar e ter perspectivas conceituais. Inclusive, uma coisa que o Fred fala que eu acho muito boa, que a gente precisa desinventar o lixo, né? Porque o lixo é uma invenção humana. Né? Na natureza não existe lixo. Todo resíduo de um processo ele é recurso para um outro. Então, a gente que inventou a ideia, num pensamento linear fragmentado, que eu posso pegar uma coisa e jogar fora, como se ela não fosse parte de um grande ecossistema, de um grande ciclo de vida. Né? Então, a biomimética vem para a gente como essa inspiração, esse lugar de olhar, de pensar e refletir, e também vem com uma perspectiva técnica, né? Olhar para os materiais, olhar para o que a gente chama das soluções naturais, né? Até na perspectiva mais do design de produto, né? A gente costuma dizer que os materiais têm vontade própria. Cada material, o papelão ou o plástico, tem as suas perspectivas, tem a sua percepção sobre o manuseio, sobre o mundo. Então, ter um olhar mais cuidadoso, mais atento aos materiais. Não força a barra, né? Não força a barra. Isso é para isso. Deixa ele se expressar naturalmente, né? Então, a gente até costuma dizer, dentro dos nossos princípios criativos, um deles é não contrarie a vontade dos materiais expressivos, senão eles reagem. Ótimo. Então, vamos tentar entender o que eles querem dizer e vamos tentar buscar soluções mais naturais, mais integradas. Então, a biomimética ou biônica vem com essa perspectiva mais ampla, mais conceitual, mas também técnica, olhando por processo, olhando por materialidades. Então, a gente
traz isso. É uma linha mestra lá É para uma vocês. linha mestra. Continua. A gente Que tá tanto bom. no nosso discurso como consultoria de marca e de design, também como ação, né? Como empresa. A gente é uma empresa, a gente também tenta dar o exemplo, nos certificamos há poucos anos como uma B Corp, nós assumimos os compromissos ligados a ESG, né, ao ESG, e a gente segue, né, tendo esse oráculo aí na nossa frente, buscando evoluir junto com a natureza, sendo parte dela. Ótimo. João, fala então você sobre sua carreira aí de empreendedor, professor, na PUC do Rio, né, que tem um departamento de design fortíssimo, com figuras, né, como o Ripper, Ana Branco, o Jorge Lopes já esteve aqui com a parte de impressão 3D. E como surgiu a ideia da Maré Relógios, né? Então, tem muito a ver com isso tudo também, né? A Maré, ela surge muito de uma questão que eu tinha, né? Eu e meu irmão, que é meu sócio, a gente sempre teve essa questão de ver essas sobras acontecendo. Então, a gente cresceu numa família que tinha uma fábrica de móveis, então a gente via os móveis sendo feitos e muita coisa sendo descartada ali. Então, para você fazer um braço de uma cadeira, cortava um pedaço, esse pedaço, depois virava lenha de forno de pão, né? E, cara, será que uma madeira dessa, que leva, 30, 40 anos para poder você conseguir tirar, né, utilizar e, depois vira lenha, será que não pode ter mais uma vida para isso? E aí eu passei muito tempo na indústria e vendo essas questões todas da indústria, né, do tipo, não, vamos fazer e é isso, vamos fazer e pronto, vamos, né, mais um móvel, mais uma cadeira, mais uma mesa, mais uma coisa, e sempre rodando naquilo ali, mas, cara, mas precisa disso, né? E aí, foi quando eu entrei no mestrado na PUC com o professor Ripper, né? Que acho que também está na base aí da Tati, muito por conta da base do Fred, né? Que viu ali o Ripper, a Ana e tal, trabalhando nisso. E aí a coisa virou totalmente de cabeça para baixo para mim, assim. Eu encontrei um lado do design que eu achei muito interessante, que é exatamente esse olhar sistêmico. A gente entender que aquilo que a gente está fazendo aqui, ele tem um impacto que está em todo esse redor, né? Então, a gente vem muito da linha da geografia, né? Do Milton Santos, que é um grande geógrafo brasileiro, que ele diz que o espaço, né, é formado pelo conjunto dissociável, né, e solidário e paradoxal do sistema de objetos e do sistema de ações, que um não existe sem o outro. Então, um objeto ele prescinde de uma ação e uma ação prescinde de um objeto. Então, quando eu entendo que sistema é esse de objetos, que sistema é esse de ações, eu consigo entender esse todo e quando eu vou propor novos objetos ou eu vou propor novas ações, as coisas passam a fazer muito mais sentido, né? E quando a gente olha o lixo nada mais é que um objeto sem ação, né? É a coisa que foi descartada, não tem mais. E aí a gente, né, olhando essas coisas, olhando a partir dessa coisa que tinha da sobra da madeira e tal, a gente foi entender, cara, tem muito material que está descartado, mas e se a gente trouxer e der uma nova ação a ele? Se a gente conseguir colocar ele de volta no ciclo? E aí o Maré começou muito nesse sentido, né? Especialmente... Quanto tempo? O Maré começou em 2015. O né? Maré que você falou. O Maré, porque se confunde com o produto, o produtor, né? relógio Maré. Exatamente. Tá. E aí a gente funda a empresa exatamente ali naquele meio do caminho ali entre Olimpíada e Copa do Mundo, né? Copa do Mundo e Olimpíada, na verdade, quando o Rio de Janeiro todo estava em obra, especialmente a zona portuária. E ali, o casario todo ali, né, usava madeira, né? A maior parte era madeira e madeiras incríveis. Então, assim, dentro de caçamba de lixo, a gente encontra até pau-brasil, sabe? Então, a gente fala, cara, olha só, retornando toda aquela história do cara, pô, esse IP que tá sendo virando lenha, pô, o pau-brasil que vai pro aterro sanitário, cara, não é possível. E aí a gente começou a trabalhar nesse sentido e ver o seguinte, não é só uma peça do relógio que pode ser isso, a gente tem que olhar o todo. Então a gente começou a entender e desenvolver os produtos olhando o todo, olhando essas ações, né, e essas interações que acontecem no redor. Então, esse olhar sistêmico nesse produto, quais as partes dele e como eu poderia reduzir o impacto de cada parte dele. Então, a caixa de madeira, aí a gente foi para pulseira com câmara de pneu de bicicleta, a gente foi para o dial feito com papel reciclado e tinta orgânico. Não, né? Eu pedi tá aqui, você. ó. Opa! Tá aqui, ó. Depois a gente Tá no pega pulso. Que legal. Aqui, que né? Legal. E aí, a partir disso, a gente foi desenvolvendo e entendendo que, cara, esse é um processo que faz muito sentido. E está totalmente ligado à biomimética, né? No sentido de que o que é sobra para um é o início do outro. E mais do que isso, se a gente olha não só a natureza, mas a gente olha, inclusive, né, a economia, a gente começa a ver que isso é custo, né? Você paga para tirar o lixo. Especialmente as grandes indústrias, elas pagam para tirar o lixo. E se a gente, em vez de pagar para tirar o lixo, a gente consegue retornar, inclusive, financeiramente, para que esse lixo retorne como produto, né? E aí, o Rio, como um polo têxtil, né, que é como a gente começou a entender que, por exemplo, além da madeira, o tecido era um material muito descartado aqui. Né? E aí, por que não propor produtos a partir desse tecido? E aí isso foi escalando, né, no sentido de fazer com diversos materiais nos quais a gente tem a sobra e a gente consiga ou reaproveitar ou reciclar. E agora a gente está chegando nesse momento de reciclar
com a impressão 3D, Uhum. que, assim como a natureza também, né? A natureza ela sempre fabrica aditivamente, né? Você não tem uma peça que você vai cortar, você vai, enfim, né, esculpir. Ela vai se formando, ela vai se montando. E a impressão 3D, né, ou a manufatura aditiva, ela literalmente faz isso. Ela vai Camadas, adicionando o material é. onde não teria antes. Então faz mais sentido que você gasta menos energia, você gasta o material necessário somente para fazer aquela peça. E aí, assim, a gente vai trabalhando, né? E Esses ciclos quais todos. já existe hoje o produto é o relógio e já existe Hoje a gente, o carro-chefe é o relógio, né, que esse foi o que começou. certo. Hoje a gente também trabalha com óculos, né? Legal. E esses óculos, inclusive, eles já têm essa pegada social também, porque a gente está trabalhando com a Cooperativa de Catadores da Rocinha, no qual a gente foi lá e identificou qual era o plástico que tinha o menor valor de revenda, né? E por acaso, né? E aí eu acredito também que, né, o universo ele vai conspirando, né? Por acaso esse plástico, o ABS, ele é um plástico excelente para impressão 3D. E lá eles compram do catador a 10 centavos o quilo desse plástico. Então o catador ele nem quer pegar isso, porque é um plástico que é pesado, são normalmente Não tem carcaças de retorno. ar-condicionado, carcaças Sim. de aspirador de pó. Então, pô, 10 centavos. Só que se você fabrica o filamento a partir dele, esse filamento já passa a valer 50 reais. Se você faz um óculos a partir dele, você já vende a 100 reais um óculos que pesa mais ou menos 10 gramas. Então, assim, a curva de ganho com esses processamentos que são baixos, não é uma coisa assim de outro mundo, você consegue dar um retorno muito mais interessante. Um valor muito mais alto. Exatamente. Né? Agregado, né? E aí a gente está num projeto, né, que foi patrocinado pela Shell Iniciativa Jovem e também pela FAPERJ, de montar uma célula produtiva dentro da cooperativa, exatamente para que eles usem esse descarte de material plástico da própria comunidade para fazer produtos que façam sentido para dentro da comunidade. Né? Então a gente começou com os óculos, que vão para as crianças, né, especialmente, e agora a gente já está treinando alguns jovens, né, para que eles comecem a desenvolver produtos que façam parte da realidade da comunidade. Legal. Maravilhoso. Daiane, fala um pouco sobre sua pesquisa, como é que surgiu a ideia dessa pesquisa, da onde veio esse interesse e o que está em andamento. Né? E queria falar voltar a falar sobre a indústria têxtil, que é uma indústria muito poderosa e muito poluente, né? E tem esse movimento de economia circular, como é que isso está acontecendo, né? A gente falou lá, antes de entrar, sobre esses sites ou plataformas onde as pessoas vendem e repassam ou trocam, né? Sim. Como é que está esse movimento também? Tá, então, a primeira pergunta sobre como surgiu esse interesse, né? Eu cresci em meio a tecidos. Né? A minha mãe é costureira, então sempre foi muito normal, né, ter tecidos. Eu lembro criança embaixo da máquina caindo os tecidos. E depois eu fui estudar design gráfico, saí um pouco disso e fiz uma especialização em design de estamparia. E aí eu sempre tive esse olhar meio para coisa ambiental. No design gráfico isso não tinha muito espaço. E depois, no design de estamparia, que a gente visitava fábricas, via como é que acontecia tingimento. Isso lá no sul, que lá você no sul, tá? lá no Rio Grande do Sul. Uhum. E aí, mesmo nessas visitas, se percebia, assim, um gasto de água muito grande, o tingimento, aquele cheiro de produto químico. E aí eu comecei a perceber, nossa, isso polui muito, isso não é tão bom. Isso não é legal, Isso não é tão bom, né? A gente vai fazer um desenho aqui tão bonito, uma estampa tão legal, mas aí a forma como ela é produzida não é tão bonita. Às vezes não é tão bonita. E isso foi meio que ficando essa pulguinha atrás da orelha, né? E aí quando surgiu esse desejo de fazer o mestrado, eu pensei, por que não pesquisar isso, né? Pesquisar alguma coisa que tenha a ver com os resíduos têxteis e o que pode ser feito com eles. Aí, na época, dentro da ESG, o meu orientador achou interessante, também achou que tinha relevância uma pesquisa dessa para o design, né? E aí, na pesquisa, eu comecei a procurar microempreendedores ou pequenas empresas que produzissem com resíduos têxteis, a partir de resíduos têxteis, sem reciclagem, né? Porque tem essa diferença, como o colega falou aqui, da reciclagem e da reutilização. Então, a minha ideia era empresas que reutilizassem. Reciclagem tem mais processos químicos e a reutilização ela não gasta nada. Assim, a reciclagem é isso. A reciclagem ela tem que passar novamente por um processo industrial. Existe certo. A reciclagem de tecido, o tecido vira aquela fibra novamente, vai fiar novamente, vai fazer tecido novamente. A minha ideia era antes disso, até por isso que eu peguei... Para ser mais sustentável. Para ser mais sustentável e também para ter acesso para pessoas que não têm acesso a um processo industrial. Um artesão, ele pode fazer uma reutilização, ele vai usar tecidos, que são sobras da indústria, sobras de fábricas de roupas, né?
E então essas empresas eles reutilizavam para novos produtos. A minha ideia também não era alguém que enche almofadas, não. Teria que ter uma metodologia de design nesse processo. Então achei uma amostra, né, de empresas que faziam isso a partir de tecidos. Tem um caso muito interessante, uma empresa do Recife, que foi a mais antiga nisso, que é a Refazenda, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar, é. Ela é muito antiga nesse processo de economia circular, nem se falava nisso ainda. Uhum. E ela faz o seu processo interno, ela fecha o processo dentro dela. Então, com os próprios resíduos da confecção dela, ela tem convênio com artesãos lá do Recife, de perto, aí faz os acessórios que eles vão vender, faz colar, faz brincos, faz coisas que podem ser feitas com esse pequeno material. Então, o meu interesse foi esse, em como reutilizar esse material com o mínimo impacto possível, porque a reciclagem ela poderia trazer novamente impactos, nova tinturaria, novo uso de água, e a reutilização não. Uhum. E, então, vamos falar um pouco mais, assim, para o nosso público que não é, né, é leigo, eu também sou nisso. Por que a indústria têxtil, dá um geralzão, por que ela é tão poluente ou é tão pouco sustentável? E mudou alguma coisa no processo? Existe tecnologia que pode ajudar nisso? O que pode ser feito? Já que é uma indústria que depende de venda, né? Tem coleção inverno, coleção verão, Sim. né? Então, Como resolver esse dilema? São muitos fatores. Essa pergunta é bem complicada, né? capciosa. Então, a indústria têxtil ela é poluente desde o seu início, né? Porque se tu pensar nas fibras naturais, né? O plantio do algodão, o plantio para fazer o linho. Então, tu vai pensar que desde os insumos para isso, né? Vai precisar de agrotóxico, vai precisar de fertilizantes, vai ocupar muita água. Então, é uma Agora, o tingimento me parece ser o grande vilão, né? O tingimento, a cor que também. Que é a coisa mais legal, né? Vai. Então, seria todo um branco, a túnica branca, pronto. Cor de algodão. Porque o branco também, ele o branco é exige o tingimento? branqueamento. Não, a cor natural, né? A Sem cor natural, tingimento. normalmente é um begezinho. Um begezinho, isso. Então, toda essa cadeia têxtil ela é muito complexa. Como ela tem muitas fases, ela utiliza muitos recursos naturais. Agora tu falou do tingimento, né? O tingimento ele utiliza muita água para os tecidos serem tingidos, né? Terem a cor. Mas, em contrapartida, existem já as novas tecnologias. Hoje a gente tem também uma questão de estampar numa impressora, similar a uma impressora de papel, e ela imprime a tua estampa ali como se fosse a laser, né? Então, isso já é um processo que ele polui menos, ele não vai ter todas essas questões do tingimento. Então, existem alternativas, só ainda não vejo como essas alternativas possam ser aplicadas em grande escala. Esse é o nosso problema. Mas também existem empresas que eu vejo que elas conseguem respeitar a legislação e, ao mesmo tempo, estarem respeitando a natureza. A Hering é um caso, não tem nada com a Hering, mas eu acho aqui a gente pode falar de muito interessante que na planta deles, lá em Santa Catarina, a água que sai, ela sai mais limpa do que a água que entrou. Olha. É um processo que eles têm lá de... Investiram mesmo nisso. E por quê? Porque também gera uma economia. Quando a gente está falando aqui na economia circular, né? Que na natureza nada é desperdício. A Hering faz isso porque ela é boa, ela está sendo boa, mas também porque isso é uma questão econômica. Essa água tão limpa que ela fez, ela utiliza novamente na planta dela. E novamente. Ótimo, Então, isso também... Ganha-ganha, né? Isso também é ganha-ganha. Ricardo, me fala dos projetos agora que vocês estão tocando e de projetos emblemáticos que envolvam sustentabilidade, que você lembre, né? Ou clientes que foi realizado um trabalho bacana que vocês ficaram muito satisfeitos com alguma mudança de mindset, sei lá, Legal. De processo. Nossa, é tanta coisa. Já são 34, quase 35 anos de história e tendo essa pegada aí desde a origem. Uma perspectiva que eu ouvi tanto na fala do João quanto a sua agora sobre moda, que é a perspectiva simbólica, né? As pessoas precisam se engajar por esse movimento pelo desejo, não pela culpa. A gente acha que a culpa, nossa, eu tenho esse peso, eu preciso fazer, é muito pouco engajador. É muito diferente. É muito diferente. Quando realmente. Você quer, quando você deseja, você tem mais motivação. Você está motivado, eu acho, pela energia certa. É assim que a gente acredita. E nesse sentido, o design... ele é um grande personagem nessa história, porque o design é capaz de criar novos símbolos, criar produtos que tenham, né, o relógio e os produtos que vocês desenvolvem no Maré
são incríveis, são lindos, eles são bonitos, não é? E aí, junto tem toda a dimensão da cadeia do pensamento. A moda, ela pede estética, ela pede um engajamento, ela pede movimento. Então, acho que cabe muito para a gente trazer essa possibilidade da gente ser eco-sexy, né, como a gente chama. Não é ser o eco chato, Sim. aquele eco que é verde. E até quando você falou da cor, né, e tudo na mesma cor não é legal. Porque na natureza nem tudo é bege, nem tudo é verde. A gente costuma dizer que o futuro não será verde. O futuro é multicolor. Então tem aí o espaço para cada marca encontrar o seu lugar de engajamento das suas comunidades através dos seus produtos, seus serviços. Então o que a gente procura fazer nos projetos, até antes de citar alguns, é tentar provocar as marcas a encontrarem o seu lugar de potência, que a gente chama, que é o lugar onde as competências originais que ela tem, né? A da Coca-Cola é vender bebida, a da Natura é vender produtos de beleza. Então, qual é a minha propriedade, a minha capacidade instaurada, técnica, conceitual, de propósito, e o que o mundo precisa? E aí, hoje, todo mundo precisa de ações mais sustentáveis, mais regenerativas até, ou mais reconciliatórias, como a gente chama. Então, o nosso lugar como consultoria é provocar as marcas a encontrarem a melhor conexão entre o que elas sabem fazer e o que o mundo precisa. E esse lugar é o propósito, e para você colocar o propósito no mundo, precisa estar inteiro no teu lugar de potência. E o design vem desenhando, né? Desenhando símbolos, desenhando imaginário na cabeça das pessoas, para que elas se engajem verdadeiramente por essa perspectiva mais sustentável. Não dá para citar um primeiro cliente que não seja a Natura. Sim, né? A Natura é uma grande marca brasileira, a gente tem muito orgulho de trabalhar com eles já há mais de 20 Acho anos. que aquele projeto de biomimética que eu falei era da Natura. Provavelmente. Eles são Acho que sim. tão fissurados no assunto quanto a gente. E é muito legal que tem muita troca de saberes e fazeres da Tati com a Natura ao longo desses anos, porque realmente é uma empresa muito ética e já trabalha há muitos anos dentro da pauta ESG mesmo, antes do termo ter sido criado, né? É o termo da vez agora. E ao longo desses 20 e poucos anos trabalhando juntos, a gente já fez muitas coisas. Eu cito um projeto que foi muito emblemático para a gente com eles, que foi uma embalagem que a gente desenvolveu para a Natura Soul. Natura Soul é uma marca de produtos para corpo e cabelo, que a Natura tem no portfólio dela. E pela primeira vez a gente criou uma embalagem primária, a embalagem que vai para o ponto de venda, usando plástico, Pound, né? Aquele plástico mole que se amassa. Né? E isso era inédito. A gente conseguiu uma redução de material absurda na época, e foi bacana que foi um processo multidisciplinar. Éramos nós, junto com uma outra consultoria, desenhando as soluções possíveis de embalagem, junto com a área de desenvolvimento, reduzindo corante, reduzindo formulação, para que o produto também na cadeia fosse menos impactante. A área de logística, imaginando quanto aquela embalagem reduziria o impacto do transporte, para que tivesse menos emissão de carbono. Então, foi muito legal que esse projeto ele foi feito a muitas mãos e com muitos conhecimentos cruzados. E, pensando na biomimética, ele tem uma inspiração muito forte, que foi a gota. A gota de água é a forma mínima da água. Então, a gente chegou num desenho que era o desenho mínimo. Era o desenho que mantinha a embalagem em pé, permitia um bom manuseio, mas usando o mínimo de material, o mínimo de esforço, criando uma boa relação de interface das pessoas com o produto, que é importante, Claro. né? Então, foi um projeto muito simbólico, porque logo que ele foi lançado, as ações da Natura na bolsa subiram. Olha só, Ele era que legal, tão hein? emblemático. É isso, aí gera valor. Né? A gente não pode pensar toda a cadeia, o pensamento sustentável fora da dimensão econômica, né, social. Então, foi um projeto simbólico. E um mais recente, que a gente vem fazendo há alguns anos, seguindo na evolução dessa marca, que é a Natura Ecos, que é a marca da Natura que tem uma relação com os povos amazônidas, né? Com a Amazônia. Então, é a dimensão muito social, além da dimensão ambiental do ISD, traz uma dimensão social muito forte. E a gente eles têm uma marca que propõe para as comunidades da floresta uma fonte de sustento mais possível. Né? Em vez de você derrubar uma castanheira de 500... E eu estive lá na Amazônia e ouvi essa história em loco, é impressionante. Uma árvore de mais de 500 anos é derrubada por R$700 para vender a madeira por pouco mais do que isso. E aí a Natura fornece a possibilidade dessas pessoas venderem a safra, venderem a castanha, o fruto. E não a árvore. Não a árvore. Parece derrubar, né? óbvio, mas ainda é uma escolha a ser feita pelas pessoas que estão lá, que são de fato as pessoas que brigam por manter a floresta em pé e viva.
Então, é um produto incrível, uma marca incrível, né? Quem tiver curiosidade depois, fazendo aqui a minha propaganda, Sem problema. que vale a pena, tem uma Projeto verdade, bacana, tem tem que falar, verdade né? aí dentro. Uhum. Tem todo um fair trade, uma relação muito verossímil, muito fair com a comunidade, só que a marca não comunicava isso nos últimos anos. Ela parou de falar e de criar símbolos e imagens engajadoras. Então, ela, por exemplo, não ia na floresta fazer um ensaio fotográfico há muitos anos. Ela ia lá para Ubatuba para falar de floresta, sabe? Entendi. Então, ela tinha perdido a conexão dela com a verdade dela, que é a Amazônia. E aí a gente fez todo um trabalho de branding e de design para criar novos símbolos, para fazer Ecos ter a ser e parecer ser. Ele só era, ele não parecia ser. Sim. Então, a dimensão do design criando imagens poderosas, criando um convite sensorial. A gente até chegou num conceito que é muito forte, assim, o sentir faz sentido. Não adianta você explicar para as pessoas isso tudo que a gente está falando. Se elas não tiverem uma experiência própria, íntima, que faça elas sentirem isso, elas não se engajam. Então, o convite da marca foi convidar as pessoas a sentirem a Amazônia, a sentirem, através dos seus produtos, toda essa relação que a marca carrega. E um convite também que foi para a comunicação, que é tudo uma coisa só, né? Então, a gente criou toda uma linguagem que faz a interconexão entre os povos da floresta e as consumidoras aqui na cidade, para mostrar que existe intercâmbio. E eu lembro que uma imagem foi muito simbólica nesse processo, que a gente fez uma imagem que eram duas silhuetas, uma silhueta da floresta, uma silhueta do céu da cidade de São Paulo, conectadas pelo mesmo céu, porque é tudo uma coisa só. E aí eu lembro que essa imagem prescindiu aquele evento que aconteceu alguns anos atrás, da fumaça das queimadas da floresta da Amazônia chegar 3 horas da tarde em São Paulo e fazer a cidade ficar escura. Então, é isso, está tudo conectado. Não existe a floresta lá e a gente aqui. Então, esse convite que a marca faz através das práticas, do ser, que ela já não chegava no convite da comunicação, das sensações, e a gente fez todo um trabalho de revitalizar a marca, de fazer um convite mais eco-sex, digamos assim, para que a marca pudesse expressar o que ela já era na sua essência, né? Vocês lá na Tátil são quantos hoje? Você é uma empresa carioca, né? Somos carioca. Tem alguma filial em algum lugar? Então, a gente também fez um movimento evolutivo durante a pandemia, né? Tivemos que reaprender a trabalhar juntos. Somos hoje em torno de 130 pessoas, mas estamos não só no Rio e em São Paulo, né? Que somos do Rio, somos naturais do Rio. Abrimos alguns anos atrás, mais de uma década, um escritório em São Paulo, mas durante a pandemia a gente aprendeu a trabalhar num modelo híbrido. Certo. Então temos representantes da Tátil em várias cidades do Brasil, pessoas no norte, inclusive na Amazônia. Legal. Temos um designer da Amazônia, do Gabriel. Legal. Nordeste, Sul, então estamos distribuídos pelo Brasil e também algumas bolinhas no Mapa Mundi nos Estados Unidos, posições na Europa. Então, hoje a gente está aí espalhando a nossa sementinha se globalizando, do né? ecodesign, do pensamento sustentável, mundo afora. Legal. E, João, e vocês? Vocês estão um outro momento. Qual é a vocação? Maré é o nome da empresa? Isso, né? Maré é o nome da empresa. E aí, teu irmão que está lá, né? É, aquele lá. Vamos falar dele aqui. É o Pedro. É o Pedro. O Pedro está aqui, hein, galera? Depois a gente mostra. Assim, como o Ricardo falou, né? A pandemia também foi pra quem compra um relógio para ficar dentro de casa vendo as horas passar. Sim. Foi assim, um caos pra gente, né? Entendi. Tipo assim, a gente estava muito focado no relógio na época. Entendi. E aí, cara, foi um momento que a gente precisou realmente se reinventar, né? E se reinventar dentro dessa lógica, né, que a gente também propõe, de que juntar a tecnologia com o design, né, e trazer retorno para a sociedade. Então a gente começou a perceber movimentos no mundo, por exemplo, nessa época da pandemia, né, de como essas tecnologias estavam apoiando o combate ao próprio coronavírus à época. E a gente capitaneou, né, junto à PUC, né, de botar nossas máquinas e juntar uma galera que tinha essas máquinas para poder fazer equipamentos de proteção individual para os hospitais, né, para as unidades de saúde do Rio. E a gente conseguiu distribuir 25 mil unidades. Caramba. Né? E isso mostrou para a gente que essas tecnologias novas, a fabricação digital especialmente, né, seja o corte a laser, a impressão 3D, a router e tal, são tecnologias que elas estão muito acessíveis, né? Hoje com R$1.000 você compra uma impressora 3D. E permite uma fabricação distribuída,
como a natureza também faz, né? Voltando à biomimética, porque eu também sou professor de biomimética lá na Ó, PUC, né? Então, aí essa coisa sempre acaba voltando. Mas, então você consegue produzir de forma distribuída, né? E isso que chamou muita atenção da gente, no sentido, cara, se a gente já está trabalhando com essas tecnologias, a gente viveu isso, a gente fez isso acontecer, cara, tem outras possibilidades de utilização disso, né? E aí entrou essa lógica do reprocessamento do plástico, né? Porque nada mais é do que você derreter plástico, né? Fazer aquela Os forma. filamentos, Isso. né? Só que normalmente o filamento é um plástico virgem. Só que você pode fazer a reciclagem do plástico, né? O ABS, por exemplo, até 10 vezes você consegue fazer sem perder características mecânicas que ele tem. Inclusive, ele até ganha algumas. Isso é nesse feito, processo. essa reciclagem é feita lá? Vocês fazem Exatamente. lá? É através de muito calor? simples. É calor? Literalmente, você tritura, Uhum. você esquenta, né? E você transforma em um fio. Entendo. E esse fio você usa para imprimir em 3D. Ou você imprime diretamente, né? Você tem uma adaptação que você pode fazer na máquina que você já coloca O esse próprio plástico. pó. Não é nem pó, Não, não. são pedacinhos mesmo, né? Aham. Que você faz e você consegue imprimir com isso. E aí a gente então começou a usar essas tecnologias, né? Olhando também outros produtos e mais ainda, olhando as empresas e o que as empresas descartam, que elas muitas vezes nem sabem o que descartam, e propondo produtos a partir do descarte delas próprias. Né? Então, como eu até estava falando antes, muitas das empresas hoje elas pagam para tirar esse lixo, né, para tirar esse descarte, e pagam uma quantia bem considerável, na verdade. Né? E hoje em dia a gente está trabalhando muito nesse sentido, de entrar ali, entender esse descarte, e aí a partir dessas tecnologias propor novos produtos para a empresa. Né? Então, enfim... são brindes que vão sair dali do próprio lixo da empresa, são coisas para ali. Isso é muito legal, né? A empresa dá de brinde, olha, isso aqui era lixo nosso, olha, virou, sei lá, esses chaveiros. Que tipo de produto vocês? É o quê? Fora relógio e óculos. Óculos e relógio está muito dentro da marca em si, né? Que é a Amarel, que a gente vende no nosso site e tal. Mas a gente já fez muito, por exemplo, suporte para notebook, que muita gente usa, inclusive, pro né, home office, chaveiros em geral, né, seja um chaveiro que tenha marca, seja um chaveiro que seja um abridor para o quiosque da praia, feito com sobra de ombrelone, por exemplo. Legal. Né? Que mais? Carteiras também, a gente já fez algumas coisas. Aí usa o quê? Pneu aqui de carteira? Câmara de pneu. Câmara de pneu. Ou plástico, sacola plástica. Sim, né? sim. Você pode prensar essa sacola, fazer um material novo com ela e usar ela. Para quem quiser conhecer, pode fazer. Qual é maré? marérelógios.com.br. Tá. E as redes sociais, Maré Relógio, tudo junto. Né? E, enfim, assim, aí tu me pergunta, mas dá para fazer o quê, né? Com impressão 3D e com a reciclagem na impressão 3D? Tudo. É difícil até. Mas tem um lance, vou falar sobre a escala, a questão da escala, né? Sim. E quando você tiver alguma demanda ou um pedido, ó, a gente quer, sei lá, 1.000, 2.000, não sei qual é o número que começa a bater na coisa, que vocês têm um lance artesanal envolvido, né? Sim, E a gente tem. o que vocês pensam sobre isso? Então, a entrada da impressão 3D foi muito para poder quebrar um pouco com isso, né? Porque, de fato, quando a gente está trabalhando com a madeira, né, que você tem que dar acabamento e tal, você tem um processamento manual maior, né? Não existe hoje fábrica de relógio no mundo que seja 100% automatizada. A montagem é feita à mão. É mão, até manual, hoje. Mesmo a até Suíça. hoje. Nem de Suíça, Suíça, nem está de Suíça. falando até da China. Assim, na hora de botar ali o ponteiro na máquina, mesmo, não né? existe uma máquina hoje capaz de fazer isso, né? É a mão interessante, humana né? que tem que fazer. Que bom. Né? Exato, mas isso também é um limitador nesse sentido de escala. E já com o processamento por impressão 3D, né, facilita porque ela é uma técnica que você já sai acabada. Ela tem características próprias, diferentes do que a gente está acostumado com injeção, enfim, com a usinagem e tal, mas que tem características interessantes que dá para sair acabado. Então você elimina um processo nisso aí e você amplia. Então, uma impressora 3D, ela demora a imprimir, de fato. Né? Um relógio a gente leva 40 minutos, mais ou menos, para imprimir a caixa desse relógio. No entanto, se eu tenho 10 impressoras imprimindo, né? E isso aí vai elevando no mesmo nível. Assim, né? Então, se eu tenho 1.000 impressoras imprimindo, eu tenho 1.000 relógios em uma hora. Né? O que a gente já começa a aproximar. E se a gente for botar em números, inclusive, uma injetora que vai ser capaz de fazer 1.000 relógios em uma hora, vai ser mais cara do que 1.000 impressoras imprimindo em uma hora. Então, é uma coisa assim que... A verdade é que a gente ainda está entendendo um pouco dessa tecnologia, né? Do que ela é capaz e como ela pode ter essa saída nessa escala. Então, a gente já está entrando muito nisso por conta, né, desse processo. E o interessante é que ela pode processar diversos tipos de materiais, não só o plástico,
que ele vem hoje, né, do descarte ou que ele vem do petróleo, mas também diversos plásticos que já são plásticos biodegradáveis, são o que a gente chama de bioplásticos, né, que ele tem outros tipos de origem. Você tem bioplásticos que são de ter origem do petróleo, mas a gente já tem também uns que são feitos a partir de vegetais, né? Então você tem uma origem verde, e aí você tem esse processamento, depois você pode compostá-los, inclusive, né? Então é um ciclo que já se fecha nele próprio, né? E o departamento de design da PUC, que é, assim, é bastante arrojado, né? Sempre escuto muito bem, né? Ele se envolveu no projeto, de que maneira? Você é professor, mas isso, os alunos, você passa para os alunos isso, de que maneira há essa integração? Se há. Sim, assim, muito aconteceu, essa virada de chave aconteceu muito quando eu fui fazer o meu mestrado e doutorado lá, né? Com o professor Ripper, especificamente. Ele tem 80, quase 90 anos, tá com 87, mas ele tem uma cabeça, cara, que é de outro mundo. É uma figura Né? Uma figuraça, lendária aqui do design carioca. Exatamente, fundador do design carioca. E ele trouxe muito disso, né, como DNA do curso da PUC. E eu aprendendo isso com ele também, trazendo, depois dando aula de projeto, também dou aula de projeto lá, a gente acaba trocando. E vários alunos foram nossos estagiários. Legal, né? imaginei isso. Então, hoje, por exemplo, quando eu falei, por exemplo, desse material do plástico prensado de sacola, hoje tem a Vaik. A Vaik foi do Léo, que foi nosso estagiário, que foi aluno da PUC também. Legal. Né? Legal, né? Então, é uma coisa assim que a gente vai conversando, né? É uma coisa muito de troca ali. E, além disso, o ecossistema que a gente tem. A gente foi germinado e incubado também no Instituto Gênesis, que é, Maravilha, né, é. uma referência, né, referência total. de incubação de Já empresas. tive várias empresas que passaram por aqui foram do Gênesis. Então, assim, é um lugar muito propício, né? Até por conta daquele campus que é muito bonito, né? Que tem tem uma natureza muito presente. Então, ela mostra muito dos caminhos pra gente ali mesmo, né? Legal. Ó, nosso tempo já está começando a ficar escasso. Vamos dar uma finalizada, cada um falando um pouco sobre o que pensa desse momento. Né? Eu vou perguntar para a Daiane sobre como sua pesquisa mais na indústria têxtil. Eu falei rapidamente sobre a questão do ambiente virtual, né? Que já tem gente, né, trabalhando com coleções virtuais. Uma amiga que já esteve aqui, ela foi da Dior, Prada, ela foi assim, trabalhou com todas essas grifes maiores, né, e mais de luxo, e hoje ela fala que não quer saber mais disso, quer fazer tudo no ambiente virtual, né? Então, é bem interessante o trabalho dela. No mundo, a gente vê uma concentração de fábricas em algum determinado... Isso eu sou bem leigo mesmo, né? As fábricas estão na China, eu fico pensando por conta da Shine, que chegou aqui e teve um problema, né? E os fabricantes brasileiros, né? A questão de imposto. O Brasil tem como competir sem ter que apelar na questão do meio ambiente? Ou o Brasil vai ficar mais como consumidor? Como é que está isso em relação à fabricação mesmo de produtos têxteis? É bem complexo. Mais uma pergunta capciosa. É bem complexo competir com a China ou competir com essas indústrias. Tem muita produção em Bangladesh, na Índia, e às vezes a gente vê essas questões de tragédias que ocorrem, né? Porque lá não existe uma fiscalização trabalhista muito forte, né? Muito pesada. Então, para o Brasil produzir dentro da legislação e hoje também dentro dessa exigência que vem do público por produtos mais sustentáveis, por produtos sustentáveis em todos os âmbitos, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está falando de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Né? Não basta ser verde, ser bom para a floresta, como ele falou, se não é bom para o povo da floresta, ou se não é bom para os povos que estão aqui. Perfeito. Então, eu acredito mais numa competitividade, talvez não em números, mas talvez numa questão qualitativa e não quantitativa. Então, talvez a nossa competição vai ser essa, que o design vai ter que entrar mais forte, que os nossos produtos, talvez, aqui vão surgir as novas Pradas, mas não com essa ideia de luxo, mas talvez um novo luxo, como ele está falando, esse ecosex, talvez esse seja o novo luxo. Isso. Então, eu não percebo muito uma possibilidade de uma competição, o Brasil vencer uma competição em termos quantitativos, mas talvez em termos qualitativos, né, de a gente criar uma nova indústria da moda, mais sustentável, mais desejável. Talvez o Brasil numa vanguarda de digital, o que é moda para a gente. Isso vem acontecendo. Se você pegar uma empresa como a Farm revolucionou o mundo da estamparia.
Hoje, se tu for no centro do Rio, nas banquinhas, existe uma cópia da Farm. Então, para mim, isso é um símbolo do sucesso da Sim. Farm. A gente vê cópia da Nike, cópia de várias marcas. Existe a cópia Cópia da da Farm, Farm, que é uma empresa carioca, que é aqui do Isso. Rio. Os designers são daqui. Até onde eu sei, os desenhos são todos feitos aqui também. Eu não sei exatamente a produção, se ela é toda feita aqui ou se uma parte é feita no exterior. Mas o que eu vejo é isso, é um DNA brasileiro. A Farm já tem lojas nos Estados Unidos, não sei se tem em outros locais. Então, eu vejo talvez essa possibilidade de uma competição nesse nível, onde o design está muito inserido, muito necessário. Né? Legal. Ricardo, e vocês lá, estão no momento, a Tátil, né, pensando, se globalizando, o Brasil, como o Brasil está sendo visto, continua sendo um país de vanguarda quando a gente fala de criação, de inovação, no ambiente do design. Como é que está isso? Totalmente, totalmente. Eu adorei te ouvir agora, porque eu acredito nisso, nessa evolução, primeiro qualitativa. Eu acho que tem um novo símbolo, um novo imaginário que a gente tem que criar no mundo, na indústria, e o design pode ser um vetor importante, que o Brasil é vanguarda. A gente tem a maior sociobiodiversidade do mundo aqui. O que a gente é capaz de fazer como povo, como criativos, como inovadores, é brutal, assim, a nossa potência. E a gente, como consultoria brasileira, que também tem ambições de levar essa mensagem, né, para o mundo, a gente até costuma dizer que o nosso propósito é metabolizar ideias, impulsionar pessoas e transformar o mundo. Então, a gente tem uma utopia que, através do pensamento de branding, influenciando as marcas e do design, a gente consegue, vindo daqui, vindo do Brasil, carregando esse DNA. E o que a gente tem percebido nos últimos anos é o mundo nos acolhendo muito bem, a gente continua surpreendendo. Eu tive esse ano, por exemplo, a oportunidade de ser jurado no D&AD, um dos prêmios mais importantes do design do mundo, que foi em Londres, e ano passado nós concorremos lá no prêmio com a marca do Rio Carnaval. Não sei se vocês conhecem, também convido a vocês a olharem, foi uma marca que nós criamos para a Liesa. Eu sei da 2016, mas não do... Não, vale a pena, que é uma marca que samba, é uma marca feita para reagir ao som da bateria. Legal. Então é uma marca viva, como é o Carnaval do Rio, como é o nosso esse evento. E quando eu cheguei lá esse ano e as pessoas me perguntaram sobre a marca, nossa, só falta pedir autógrafo, assim. Então acho que a gente tem uma capacidade de desenhar, de criar símbolos, signos que emocionam as pessoas, que criam memória, que ativam elas num outro lugar, que é muito nosso. Então, estou falando especificamente de uma perspectiva estética, mas antes de ser estética, ela é conceitual e o pensamento de sustentabilidade e criatividade andam de mãos dadas, né? A nossa capacidade de usar o que a gente tem, de trabalhar na escassez, né, historicamente, a gente está sempre em crises, né, sociais, econômicas, principalmente, e a gente tem uma capacidade de fazer dessa crise oportunidade incrível, né? Eu acho que a gente tem que... A gente tem esse termo gambiarra, que é maravilhoso. Maravilhoso. Mas a gente tem que dar fazer um branding da gambiarra. É isso. Fazer com que isso fique sexy, entendeu? Sim, porque total. gambiarra tem uma coisa meio da falta de recurso. É a falta de recurso, mas olha a nossa criatividade aí. É do limão limonada, Isso aí. né? A gente tem essa capacidade. E a gente vem vendo isso, nossos projetos, quando a gente carrega esse DNA, né, essa capacidade de criar com pouco, de contar histórias através do design, de mobilizar as pessoas pelo desejo, a gente está num lugar muito especial. Acho que a gente é capaz de criar novas referências do que é bom design, do que é a nova estética. Eu acredito muito nessa potência. E eu acredito muito no design. Inclusive, eu estava aqui pensando nas palavras finais, aqui, o design, por definição, vem de designo. Design designa. A gente é capaz, a gente precisa designar, né, criar novos sentidos para as coisas, novas definições, ressignificar as coisas. Então, toda a discussão sobre sustentabilidade ou ecodesign vem de um ressignificar. A gente precisa criar outras perspectivas, outros valores. Então, eu sou um otimista, eu acho que esse design que engaja, que cria imagens que as pessoas querem participar daquilo, que vem muito da nossa potência criativa, nossa pluralidade, nossa sociobiodiversidade, é uma solução para o mundo aí que está nesse momento de carência absoluta, né? João, para terminar, tá otimista com o Ricardo? Sem dúvida. Quais são os planos assim mais imediatos de vocês lá? Bom, nossos planos é cada vez mais entender essa tecnologia e conseguir trazer inclusive para as comunidades essas tecnologias, né? Porque hoje o design ele é muito focado, né, no público que consome, né, que tem dinheiro para consumir. E a gambiarra acaba sendo exatamente a galera que não tem esse dinheiro e
tem que fazer a coisa, Uhum. né? E nossa pergunta hoje é, será que se a gente levar essas tecnologias, se a gente mostrar como se faz, se a gente fizer junto, a gente não consegue fazer produtos que façam sentido, né, para esse público, para onde elas estão, para aquele lugar que eles estão, e que inclusive possa tirar esse lugar de onde está, da maneira como está, né? Então esse é o nosso desafio hoje, que a gente está fazendo hoje. E em paralelo também, continuando com a questão da natureza, é olhar muito para a coisa da bioimpressão, né? Já olhando a impressão 3D, a impressão 3D pega o material, transforma ali, né? Mas a bioimpressão você imprime com célula viva. Então será que é possível imprimir o relógio de madeira feito com célula de madeira? Então, isso é uma coisa que a gente está em pesquisa, inclusive, né, para que seja possível fazer aí para frente. Muito bom. Pessoal, maravilhoso. Ficaria aqui muito mais tempo, mas estamos quase em 50. Queria agradecer a presença de vocês. Queria agradecer a presença e o esforço da Priscila, que está ali atrás, que fez esse programa acontecer, me ajudou demais. Devo muito a ela. Obrigado, Priscila. E a gente volta na semana que vem com mais um O Rio é Tech. Até lá.